tarde, pessoal do Itaúano, do Integral Colégio Curso, de Araruna, né? O pessoal aí que optou pelas aulas remotas. Nessa aula de hoje, né, aula de História, vamos aí fazer uma pequena revisão dos 3 capítulos que já estudamos. E na plataforma eu vou deixar uma atividade, tá? Então fiquem atentos, tá? Uma pequena revisão, uma revisão rápida, para que vocês façam essa atividade, tá certo? Lembrando que essa atividade vocês podem consultar o livro, tá certo? Então, o primeiro capítulo foi as revoluções inglesas, tá? Que é um conjunto de revoluções, e esse conjunto de revoluções vão limitar esse poder do rei. Lá no século XVII, o rei, né, a nobreza, ela comandava tudo, né? O rei tinha poderes absolutos, e eu falo sempre para vocês do Henrique VIII, né, que vai ser um grande rei absolutista, que vai fundar a igreja anglicana e tudo mais. Tá certo? Então, lá no século XVII, era muito, né, muito poderoso esse rei. Tá certo? Só que, o que é que vai acontecer, né? Tem algumas dinastias, alguns reinados, né, como, por exemplo, Jaime I, né, vai ter o Carlos I, né, e eles vão tomar medidas um pouco não, muito autoritárias, tá certo? Vão aumentar os impostos, né, várias medidas vão fazer com que eles se tornem cada vez mais impopular e façam com que os burgueses, né, os puritanos, né, se revoltem contra ele. Tá certo? Então, uma dessas primeiras revoluções, dentro das revoluções inglesas, vai ser a Revolução Puritana, que vai colocar de um lado o Carlos I, né, com o seu exército, né, os cavaleiros do rei, e de outro lado os puritanos, liderados ali pelo Oliver Cromwell, né, os cabeças redondas, tá certo? Os cabeças redondas vão vencer esse conflito, vão instalar uma república puritana, que de república vai ter poucos anos, né, porque o Oliver Cromwell vai fechar o parlamento, né, vai transformar a Inglaterra em uma ditadura e vai comandar com punhos de ferro, tá certo? Um ponto importante dessa república puritana vai ser o ato de navegação, né, que vai definir que todas as mercadorias negociadas com a Inglaterra e pelos demais reinos, né, só poderiam ser transportadas por navios de bandeira inglesa. Se fossem por outro navio, esse navio seria afundado e ia sofrer a represália, né, da marinha inglesa. Só que o Oliver Cromwell vai morrer, né, em 1658, vai assumir o seu filho, né, o Richard Cromwell, e vai ter uma restauração da monarquia, tá? Na figura aí do Jaime I e Carlos, aliás, Jaime II e o Carlos II, né? Só que eles vão ser reis católicos, né? Eles vão querer aí, são conservadores, né? Vão diminuir aí o poder da burguesia, vão querer aumentar o seu poder e vão querer restabelecer o catolicismo na Inglaterra, tá? Então, dessa forma aí vão se juntar anglicanos e puritanos, né? E vão conduzir o Guilherme de Orange ao poder, no o holandês, o Guilherme de Orange, que era casado com a filha do Carlos II, que era protestante, tá? Entendam aí, né? O Carlos II era católico, sua filha era casada com esse Guilherme de Orange e sua filha era protestante. Então, eles conduzem o Guilherme de Orange ao poder inglês, né? Isso vai chamar Revolução Gloriosa, certo? Um ponto importante, né, nessa Revolução Gloriosa, nessa condução do Guilherme de Orange ao poder na Inglaterra. Ele vai assinar a petição de direitos, a Bill of Rights, o qual vai limitar os poderes e vai transformar a Inglaterra numa monarquia parlamentarista. Né? O rei reina, mas não governa, que temos, né, aqui temos que a Inglaterra tem esse sistema até hoje. São algumas características aí das revoluções inglesas, que é chamada também de revoluções burguesas, né? Que se considera uma revolução burguesa. O capítulo 2, o iluminismo, tá? É um movimento, né, filosófico e intelectual do século XVIII, chamado de século das luzes, por isso, porque vai trazer novas ideias, né? O iluminismo ele vai questionar o antigo regime, que é o antigo regime dos reis absolutistas, tá certo? Então, esse ideal iluminista ele vem,
né, para isso, né, enaltecer a racionalidade, né, enaltecer a liberdade de expressão, a liberdade de política, a liberdade econômica, tá certo? É basicamente isso, né? Vamos citar aí o Voltaire, né, que eles colocava a liberdade de expressão, a liberdade religiosa como um bem maior em uma sociedade democrática, o Montesquieu com a ideia dos três poderes, né? Ele era contra o absolutismo, mas ele cria, né, essa ideia de três poderes, que um vai fiscalizar o outro, a gente pode citar, né, o poder judiciário, o executivo, né, e o legislativo, tá? São alguns desses autores que podemos citar, né? Nesse ideal iluminista, tá certo? Então, o iluminismo é basicamente isso, né? Vai ter o Adam Smith também, com a ideia de o mercado ele vai se autorregular a partir da lei da oferta e da procura, que eu expliquei para vocês, tá certo? Então, são algumas características aí do iluminismo, certo? O último capítulo, né? O capítulo que a gente estudou, né? Até agora, que vai ser a Revolução Industrial, tá? Que vai ser um conjunto de mudanças tecnológicas que impactou, né, na economia política da sociedade daquele período, tá? E a revolução já diz tudo, né? Vai transformar essa sociedade. Vai ter um pioneirismo inglês, por diversos motivos, uma burguesia fortalecida, uma grande quantidade de matéria-prima, tá? Disponibilidade de mão de obra a partir de cercamentos, eu expliquei na aula anterior, né? Os cercamentos vão trazer os camponeses para ser mão de obra, né, nessas indústrias que estão surgindo, tá certo? Então, uma marinha muito forte a partir dos atos de navegação, então a Inglaterra vai ser muito pioneira nesse processo, tá certo? Então, algumas criações desse período, dessa primeira revolução industrial, as locomotivas a vapor, os navios a vapor, tá? Algumas máquinas, né, a máquinas de fiar, né, são algumas dessas características. Já na segunda revolução industrial, né, vai se expandir para outros territórios, tá? E com outras fontes de energia, como o petróleo, né, como também meu nome, meu Deus, o aço, né? Vão ser algumas características dessa segunda revolução industrial, que vai para outros países, né? França, Alemanha, Estados Unidos, Japão, algumas invenções, né? O telégrafo, o automóvel, né? E o motor a combustão interna, tá certo? E algumas com relação às condições de vida dos trabalhadores eram condições deploráveis, né? Carga horária de 15 a 16 horas de trabalho, multas por atrasos, né? Horário de descanso, certo? As fábricas eram o ar na fábrica era muito poluído, as crianças e mulheres trabalhavam e recebiam pouco, né, com relação aos homens. São algumas dessas características que vão levar esses trabalhadores a se organizarem, a se revoltarem, né? A gente pode falar do ludismo, né, que vai quebrar máquinas, né? E a gente pode falar do cartismo, que vai tentar, né, intervir no parlamento inglês para que suas reivindicações fossem atendidas, para que suas reivindicações fossem colocadas na Constituição, certo? Então é isso, pessoal. Preste atenção aí na plataforma, tá? Que eu vou colocar uma atividade de acordo com essa revisão, tá bom? E vocês podem optar em consultar o livro, né? Tá? Eu vou explicar melhor na plataforma, né? Vou deixar tudo escrito lá, certo? Então, tenha uma ótima tarde e até mais.